Olá, queridos irmãos! Na meditação de hoje, Santo Afonso nos propõe mais um grande segredo para o progresso das almas. A fé nos conduzirá à confiança. A confiança nos conduzirá ao amor e o amor nos introduzirá no coração sagrado de Jesus. Salve Maria, obrigado por estar aqui no meu canal. Eu me chamo Júnior de Maria e eu digo, é muito importante que você acompanhe esse conteúdo até o final. Curta, comente, compartilhe, para que estes conteúdos cheguem ao coração dos filhos de Deus e eles sejam abrasados do amor e da caridade da Santíssima Trindade. Na meditação de hoje, Santo Afonso nos propõe olhar para o menino em Belém. Nosso Senhor Jesus Cristo, concebido do Espírito Santo no seio de Maria Virgem, Jesus estava com sua mãe em Nazaré. Por ocasião do recenseamento promulgado pelo imperador César Augusto, seu pai José, da descendência de Davi, com sua esposa Virgem Maria, que estava grávida de um menino, tiveram que ir até Belém. Fizeram um recenseamento, registro, e depois, não encontrando lugar na hospedaria, dirigiram-se para uma gruta, onde lá nasce o menino. É importante meditarmos e já trazer à tona um segredo da meditação de Santo Afonso, porque ele nos fará meditar a respeito da encarnação do Verbo, tratando da sua infância. Depois vai nos colocar sobre o mistério da cruz e, por fim, o mistério da Eucaristia. Nós estamos na primeira parte, em se tratando da encarnação do Verbo. Vamos falar da infância de Jesus, mas hoje, propriamente do nascimento. O que tinha de grande mistério, de tão misterioso naquela gruta em Belém? Talvez se nos faltar um critério, um olhar da fé, ao entrar naquela gruta, seríamos movidos de simples sentimentos e emoções. Não que haja algo de errado nisso, mas para contemplar o mistério daquela gruta, é necessário o dom da fé. Lembrando, porque o evangelista São Lucas, ao narrar o nascimento de Jesus, trará algumas personagens importantes. Os pastores, os anjos, os animais. E ainda falando sobre esse fato, o evangelista São Mateus vai falar sobre a presença dos reis magos que presenteiam o menino Jesus com ouro, incenso e mirra. O profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 5, vai dizer que ao contemplar o rebento, o coração se dilatará. O coração estar dilatado. Na teologia, o coração é a sede dos afetos, a sede dos sentimentos e também uma realidade intelectiva. Nesse sentido, eu quero te convidar a meditar, porque o mistério da encarnação do Verbo é basilar para a compreensão e acolhimento do ensinamento da Santa Mãe Igreja. Nesse sentido, eu quero te convidar a deixar o olhar da Gruta de Belém e vir para o século XII, onde uma heresia albigense
já cercava uma região da França, a região de Toulouse, chegando até alguns lugares da Itália. E essa heresia pregava um dualismo. O que quer dizer isso? Eles afirmavam que a criação vinculada ao mundo material era obra de um Deus mau. A um Deus bom, eles atribuíam apenas a realidade espiritual. Nesse sentido, era ideal para todos o afastamento das coisas materiais, pois, segundo a sua crença, estavam vinculados ao mal. Perceba o erro. Duas naturezas, duas forças criadoras, dois deuses. Perceba o perigo desta linha de pensamento. Como eu estava dizendo, dois deuses. Ignorar a natureza humana. O ensinamento da igreja vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado. A carne humana, as entranhas da humanidade, foram assumidas por nosso Senhor e divinizadas, santificadas. Precisamos fazer uma leitura e uma junção do que vai dizer o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, com o que o evangelista Lucas, ao narrar a anunciação, traduz a beleza deste ato de Deus. Na plenitude dos tempos, vai dizer São Paulo, continuando com São Lucas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o arcanjo Gabriel a uma cidade da Galileia. O que acontecera era obra do Espírito Santo, e aquele menino concebido, gerado nas entranhas daquela a qual encontrou graça diante de Deus e preservada da mancha do pecado, em vista da geração, da gestação daquele santo menino. O menino é Deus. A heresia albigense anula a humanidade em tudo, a realidade material em tudo, lhe atribuindo uma natureza maligna. Com isso, obviamente, tendo Jesus assumido uma condição humana, ou seja, tendo-lhe um corpo, uma carne que fora imolada na cruz, esta tinha a mesma origem. A igreja ensina e insiste na compreensão para que esta grande chave de abertura do entendimento, para que chegando a você, te dê um start para compreender o mistério da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para isso, eu quero continuar ainda sobre um santo maravilhoso, muito conhecido e querido, especialmente pelo povo brasileiro, Santo Antônio de Pádua. Vai dizer que ele viajava pregando
ele que era chamado flagelo dos hereges, justamente nesta região da França, pregando contra as heresias albigenses, essa heresia albigense. Em um determinado momento, diante dos debates que aconteciam muitas vezes em praças, em locais abertos, um desses hereges, já tendo sido totalmente devorado diante dos argumentos de Santo Antônio, lhe faz a seguinte questão: deixemos de palavras e vamos aos fatos. Isso lembrando que, em se tratando da realidade da natureza humana, que era a grande discussão, em determinado momento, a discussão chegou na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ora, a discussão era sobre a realidade da carne. Nós comungamos o corpo e o sangue, a alma e a divindade, essas duas naturezas que foi explicada no vídeo de ontem, essas duas realidades. Por isso, diante da discussão, chegando até o Santíssimo Sacramento, vejamos o que o herege disse ao santo: deixemos de palavras e vamos aos fatos. Parece até o discurso de hoje, né? Que convida a ir à praxis, né? Talvez essa palavra tenha algum sentido para você. Vamos à praxis. Deixamos de meditação, deixemos de lado a espiritualidade, vamos à praxis. Veja o que o herege disse: deixemos de palavras e vamos aos fatos. Se por algum milagre podeis provar diante de todo o povo que o corpo de Cristo está de fato presente na hóstia consagrada, eu abjuro a heresia e me submeto ao jugo da fé. E o santo, tão prontamente envolvido pela graça divina, disse: eu aceito o desafio. E olha o desafio. Eis o que proponho, disse o herege. Tenho em minha casa uma mula, e depois de deixá-la fechada durante 3 dias sem qualquer alimento, eu a trarei para esta praça. Então, em presença de todos, oferecerei alimento em abundante quantidade. Se o animal faminto abandonar a comida a fim de correr para esse Deus que, segundo a vossa doutrina, deve ser adorado por todas as criaturas, eu crerei de todo o coração no ensinamento da Igreja Católica. No dia marcado, o herege se dirigia para a praça puxando seu animal e a multidão já aclamava a vitória. O santo, que estava numa igreja, celebrando o santo sacrifício da missa, sai da capela tendo nas mãos o cibório contendo o Santíssimo Sacramento. O silêncio tomou aquele lugar. E dirigindo-se à mula, o santo bradou: em nome e pelo poder de Deus Criador, o qual, apesar de minha indignidade, aqui seguro realmente presente em minhas mãos, eu te ordeno, pobre animal, vem sem demora, indignar-te e inclinar-te com humildade diante dele. Devem os hereges reconhecer que toda criatura presta submissão a Jesus Cristo, Deus Criador, que o Padre Católico tem a honra de fazer descer sobre o altar. Ao mesmo tempo, o albigense põe um monte de aveia, o alimento preferido, debaixo da boca da mula, esfomeada, incitando-a a comer. E que prodígio, que maravilha! E os santos são tomados de uma coragem, de uma intrepidez, sem prestar qualquer atenção no alimento que lhe for oferecido. Escutando a voz do Frei Antônio, o animal se inclina ao ouvir o nome de Jesus Cristo e depois se prostra de joelho diante do sacramento da vida, como que se estivesse em profunda adoração. À vista disso, os católicos explodem em manifestações de entusiasmo.
enquanto os albigenses ficam esmagados. O dono da mula, porém, mantendo a palavra de honra dada a Santo Antônio, abjura a heresia e torna-se um fiel filho da igreja. Quero trazer à tona também, diante de maravilhosa e tremenda passagem da vida deste grande santo, chamado flagelo dos hereges, martelo dos hereges, aquilo que o Papa São Pio X vai escrever na encíclica sobre as doutrinas modernistas, e faço questão de ler. Por isso eu te peço profunda atenção. Isso é um ensinamento católico que vai chegar a teu coração e provocar um profundo amor pela Santa Mãe Igreja, mas também um profundo amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que o santo vai dizer. A missão que nos foi divinamente confiada de apacentar o rebanho do Senhor, entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo desvelo os principais deveres impostos. Com todo desvelo o depósito da fé transmitida aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência enganadora. E, na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo tempo necessária à Igreja Católica, porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens de perverso dizer, vaníquos e sedutores, que, caídos eles em erro, arrastam os mais ao erro. Contudo, há mister confessar que nestes últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais, com artifícios de todo ardilosos, se esforçam por baldar a virtude vivificante da Igreja e solapar pelos alicerces, se dado lhes fosse, o mesmo reino de Jesus Cristo. Por isso, já não nos é lícito calar, para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever, e para que se nos não acuse de descuido de nossa obrigação. A benignidade de que, na esperança de melhores disposições, até agora usamos. Continuamos com atenção. E o que exige que sem demora falemos é, antes de tudo, que os fautores do erro já não devem ser procurados entre inimigos declarados, mas, o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da Igreja, tornando-se destarte tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Agora chegamos a um ponto importantíssimo. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também, coisa ainda mais para lastimar, a não poucos do clero que, fingindo amor à Igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas embebidos antes das teorias envenenadas dos inimigos da Igreja, blasonam, postergando todo o comedimento de reformadores da mesma Igreja. E cerrando ousadamente fileiras, se atiram sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a mesma pessoa do Divino Redentor, que com audácia sacrílega rebaixam a craveira de um puro e simples homem. Santo Afonso, retomando a meditação, eu quero te chamar a entrar agora naquela gruta de Belém. Vê ali um único Deus igual ao seu Pai, eterno como seu Pai, onipotente, imenso, sabedoria, felicidade, soberania,
o Senhor do céu e da terra, o Senhor dos anjos, o Senhor dos homens. Mas para dar o seu coração ao homem e para resgatá-lo, abateu-se até tomar a forma de servo, revestindo-se da carne humana. Queridos irmãos, sem a compreensão sobre esse grande mistério da união das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, é impossível adorá-lo por inteiro. Por isso eu quero dizer, com tamanha dureza do coração, essa é a fé católica. Mutilar o Cristo é próprio da obra do demônio. Os protestantes creem num Cristo mutilado. A filosofia separa o Cristo nas letras, o Cristo histórico. Ora, adoramos Cristo na totalidade. Queremos a obra inteira do Cristo, não separamos, não desvinculamos o sentido íntegro da tua palavra. Queremos Ele inteiro e adoramos Ele inteiro. E continuando, sem a fé que deveríamos, o que veríamos em Belém? O que contemplaríamos? Apenas um menino. Jesus, desde o primeiro instante da sua vida, teve perfeito uso da razão. O seu espírito era dotado de inteligência. O coração era repleto de amor. O amor com que o Pai amou o mundo enviando o Filho. O Espírito Santo amava no Filho a humanidade. Sem a fé, reproduziremos aquilo que o Papa São Pio X reproduziu. Reduziremos Jesus a um simples homem. E é o que nós temos visto ultimamente. E você, católico, que ao ouvir esta mensagem, eu preciso dizer a você, nós fomos avisados. A sabedoria da igreja, o Espírito Santo, que é a alma da igreja, a onisciência, já havia pré-anunciado este grande risco, a fim de conduzir os filhos de Deus à verdade, e chegando ao conhecimento da verdade, ensina São Paulo, chegar à salvação. Isaías capítulo 55, versículo 6, o profeta vai exortar o povo de Israel: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. E agora os nossos olhos são convidados a contemplar o menino, envolto em faixas, deitado numa manjedoura, sendo adorado por José e Maria. O coro dos anjos cantam sem fim. Glória a Deus nas alturas. O que anteriormente o mesmo profeta messiânico contemplara ao ser arrebatado: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da vossa glória. Glória esta que está atuando na presença divina daquele menino, em vista do gênero humano. Contemplemos o menino e digamos: como é belo, que amor inspira. Seus olhos lançam dardos como de fogo nos corações daquele que o desejam. As chamas do teu olhar, dos sonzinhos que saem da tua boca, queimam o nosso coração. E eu te convido agora a pensar do fundo do teu coração: eu creio firmemente que o Filho de Deus se fez homem.
verbum carum factum est. Que o Evangelho é sua palavra, que a igreja é a sua obra, que o Papa é o seu vigário infalível. Creio, pois, tudo o que a igreja nos ensina a crer, e rejeito tudo o que ela reprova. Me inclino diante do grande mistério da encarnação. O Espírito Santo nos leva àquela gruta, lugar místico, silencioso, onde olhamos diante da postura do glorioso São José e da Virgem Maria, de joelhos, contemplam aquele mistério. A estrela a conduzir, os magos dizem para nós que os astros os servem. Há forças, crendices, superstições que atribuem às criaturas poderes criadores. E desta forma, há criaturas que adoram criaturas querendo encontrar o poder e a força criadora, a onipotência criadora. No nascimento de Jesus, há um grande mistério onde nós vamos ver os astros estão a seu serviço, porque Ele é Senhor do universo. Os anjos lhe cantam e lhe tributam louvores e glórias, porque Ele é Senhor, Rei dos anjos. Os animais visitam, formando o cenário simples e silencioso do presépio. E tal como no mistério e no milagre prenunciado na história de Santo Antônio, se curvam diante daquele menino que é Deus poderoso. Os reis magos, vindo do Oriente, primeiro, seu estudo, a sabedoria, a ciência, se curva diante da grandeza e da majestade do nosso Deus. Há muitos que fazem da ciência o seu Deus. Há muitos que fazem do intelecto o seu Deus. Ora, o intelecto sem a iluminação, sem a graça, não é nada. Os magos, que também eram reis. Os reis do universo se prostram diante do Rei Jesus, o Rei dos reis. Os reis da terra se prostram diante do Rei do universo. Ó coração adorável, iluminai aqueles que não vos conhecem, para nos ajudar a conhecer e a crer. Dai-nos a fé, porque a fé nos conduzirá à confiança. A confiança nos conduzirá ao amor, e o amor nos fará chegar ao coração sagrado de Jesus. Ó coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Queridos irmãos, eu quero te agradecer por ter acompanhado esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe este conteúdo para que o ensinamento da Santa Mãe Igreja e o amor a Jesus Cristo chegue aos corações. Muito obrigado. Salve Maria.